E aí, gurizada, beleza? Hoje aqui temos uma questão de força resultante num quadrado. Então, a pergunta é: qual é a força resultante no ponto C? Sabendo que todas as cargas estão nos pontos, valem a mesma coisa, né? O que muda é o sinal. Então, no A e no C eu tenho carga positiva, no B e no D eu tenho carga negativa. E o lado do quadrado aqui vale 4 centímetros. Beleza? Então, para calcular essa força resultante, né, a gente vai desenhar primeiro as forças para poder lá no final saber se é soma, subtração, né, qual é a regra que a gente vai usar aqui, certo? Então, o A com C eu tenho repulsão, né, porque eu tenho duas cargas positivas, então eu vou ter uma força para cá. Então eu vou chamar essa aqui de FA, certo? Que é a força que o A faz no C. Eu tenho também a força B, né, com a força C, a carga Q no ponto B com a carga no ponto C. Uma é positiva, a outra é negativa, então vai ser a atração, né? Como eu quero calcular aqui no ponto C, eu vou desenhar aqui no ponto C. Então essa aqui é a força B. Depois eu tenho aqui a força D com C, certo? Como elas são sinais contrários, então vai ser atração também. Então essa força vai ficar aqui para cima, certo? Então eu tenho essas três forças aqui que eu vou calcular para depois calcular a força resultante, né? Então olhando aqui para o desenho, eu vou calcular a força a força B e a força D, certo? Para depois fazer a força resultante entre elas, beleza? Então vamos lá. Vou começar com a força A. Então a força A, né? Aplicando aqui a equação de força, que é K vezes Q dividido pela distância ao quadrado, certo? Então vou aplicar essa fórmula aqui nas três, certo? Então, na letra A, eu tenho 9 vezes 10 na 9, que é o valor da constante K, né? Cada carga vale 2. Então, aqui eu tenho 2 micro, então isso é 2 vezes 10 na menos 6, né? Lembrando, Coulomb. E o L, né, que é o lado do quadrado, vale 4 centímetros. Transformando isso aqui, eu tenho 4 vezes 10 na menos 2 metros. Né? Então, antes de começar a fazer a conta ali, eu tenho que transformar essas duas unidades aqui. Então, eu tenho que a carga QA e QC vale 2 vezes 10 a menos 6. Então, 2 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, beleza? Só que tem um problema, né? Aqui, ó, essa distância aqui não é o lado, certo? Ele é uma diagonal do quadrado. Então, eu não posso calcular simplesmente com um lado, né? Eu tenho que achar o valor dessa diagonal. Se a gente lembrar lá do ensino fundamental, a gente sabe que essa diagonal vale L raiz de 2, certo? Então, L raiz de 2. Então, no lugar do L, eu vou colocar o 4, né, para calcular aqui. Então, vai ficar 4 raiz de 2 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Quem não lembra aí como é que faz essa conta para achar esse L raiz de 2, né? É só aplicar Pitágoras aqui num dos triângulos que a gente acha o valor, né, desse L raiz de 2. Mas é bom saber essa formulazinha aí para não precisar perder tempo, né, fazendo o cálculo. Beleza? Então vamos lá. Então aqui
Na parte de cima eu tenho 9 vezes 2, que vai dar 36, né? E 9 mais menos 6, né? Aqui em cima, ó. 9 menos 6, eu somo os 3 e eu acabo tendo um valor, né, de menos 3, certo? Embaixo eu elevo ao quadrado, né, o número, então eu vou elevar esse número todo aqui ao quadrado e depois multiplicar o menos 2 com 2. Então, eu elevo o 4 e o raiz de 2 ao quadrado, tá? Separadamente. Então, 4 ao quadrado dá 16. E raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Acaba cortando, né, as raízes e fica só o 2, né? Porque fica a raiz de 4, né? E raiz de 4 é 2, beleza? Então, vai ficar 16 vezes 2. E agora eu multiplico os expoentes lá, então eu fico com vezes 10 na menos 4, certo? Então, isso aqui vai ficar 36 dividido por 32, que dá 1,125, né? Só que eu vou ter aqui, ó, o menos 3 menos 4, que dá 1. Então, 1,125 vezes 10 na 1, eu vou acabar achando o valor de 11,25 newtons, certo? Então, esse aqui é o valor da força A no C, certo? Agora eu vou calcular a força B, e como a força D tem o mesmo valor de carga e a mesma distância, eu vou calcular de uma vez só as duas, né? Então a força B vai ser igual à força D, certo? Que vai ter aqui o K valendo 9 vezes 10 na 9, as cargas valem 2, né? Na menos 6 aqui, 2 vezes 10 na menos 6, e tudo isso dividido pela distância. Lá a distância, né, da força A era diagonal, aqui não, aqui é o lado mesmo. Então vai ficar 4 vezes 10 na menos 2 ao quadrado, certo? Então a parte de cima lá deu igual, então 36 vezes 10 na menos 3, dividido por 4 ao quadrado, que é 16, e menos 2 vezes 2, que é menos 4, certo? Então a força vai dar 36 dividido por 26, desculpa, 36 dividido por 16, que vai dar 2,25, né? Como tem o 10 na 1, né, que é o menos 3 menos 4, fica 22,5, certo? Então aqui eu tenho a força B e a força D valendo 22,5 newtons, certo? Então esse aqui é o valor das duas, certo? Porque elas têm o mesmo valor de carga e têm a mesma distância, beleza? Agora olhando para o desenho, né, eu vejo aqui, ó, que para calcular a força resultante dessas três, eu tenho que pegar de duas em duas. Então eu vou pegar primeiro força B com D, né, para achar a força resultante entre elas, e ela vai ter um valor, né, e vai apontar mais ou menos para esse lado aqui, né? Só que eu não sei ainda se eu vou somar ou subtrair, porque eu não sei qual é o valor dela, né? Então eu vou desenhar ela aqui, né? Então essa aqui vai ser a força BD, que depois ela vai subtrair com a força A. Só que eu preciso descobrir aqui qual delas vai ser maior, né? Então vamos calcular essa força resultante entre B e D, né? Como o ângulo entre elas aqui, ó, é 90 graus, então eu vou aplicar, simplesmente vou aplicar Pitágoras ali para achar a força, né? Vou chamar aqui de BD, certo? Então a força BD é a força B, né? Mais a força D, tudo isso ao quadrado, né? Porque eu vou aplicar Pitágoras. Então vai ficar 22,5 ao quadrado mais 22,5 ao quadrado, certo? Então 22,5 ao quadrado dá 506,25
mais 506,25. Beleza? Isso aqui vai dar 1012,5, certo? Então isso aqui é a força ao quadrado. Então agora eu preciso tirar a raiz, né? Então a força resultante desses dois, BD, vai ser a raiz quadrada de 1012,5, certo? Que dá aproximadamente 31,8. Certo? Então 31,8 newtons é a força resultante entre B e D, certo? Como ela é maior, né, olhando aqui para o desenho, ela vai ficar para cima. Então a minha força não pede para calcular, né, desculpa, não pede para desenhar, mas eu preciso fazer o desenho para saber se é soma ou subtração, né? Então essa força resultante vai ficar para cá, certo? Porque a força BD é maior do que a força A. Então eu vou subtrair, né, para achar aqui a força resultante, eu vou acabar subtraindo a maior da menor. Tá? Então vai ser FBD menos FA. Ok? Então FBD é 31,8 menos 11,25, que foi o que a gente achou lá na FA. Então, a força resultante, né, vai ser a subtração dessas duas, que dá aproximadamente 20,55 newtons. E essa é a nossa resposta final. Beleza? Valeu por ter assistido o vídeo até o final. Deixa teu like aí, me segue no Instagram. Deixa um comentário aí com alguma questão que tu não tenha entendido, algum pedaço aqui da conta também. Valeu? Fui!